Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, onde a gente fala de assuntos que realmente importam, rumo a uma vida plena. Não tenha pressa, tenha um propósito. E o tema de hoje é um tema bem simples. A gente só vai falar daquela dose de depressão diária, do qual a gente se alimenta toda vez que ficamos assim, rolando o feed. A comparação, a ansiedade é uma escravidão invisível, do qual a gente se propõe a viver. Vamos falar de redes sociais. E aqui eu quero te perguntar já se você já sentiu uma ansiedade ao comparar a sua vida com alguém que você nem conhece, que está lá do outro lado do mundo. Pois é. Talvez você esteja preso e você nem saiba disso. A sua saúde mental corre risco. E eu vou te explicar aqui nesse vídeo o porquê. E também vou te dar algumas dicas de como ter uma relação saudável com as redes sociais. O primeiro ponto aqui que você tem que saber sobre as redes sociais é que elas não foram feitas para te gerar bem-estar. Muito pelo contrário, as redes sociais elas foram feitas para roubar a sua atenção. Os algoritmos precisam que você se torne uma pessoa ansiosa, desesperada, triste, deprimida, porque tudo isso vende, tudo isso faz você comprar. O algoritmo então ele entende aquilo que prende a sua atenção e começa a te servir desenfreadamente. A neurociência diz que a cada curtida, a cada notificação, nosso cérebro libera dopamina, o mesmo neurotransmissor ativado pelo prazer a jogos e a nicotina. Estudos mostram que jovens que passam mais de 3 horas nas redes sociais têm mais de 60% de chances de desenvolver depressão e ansiedade. Ou seja, conclusão, você acha que controla, mas na verdade quem está sendo controlado é você. Você não se compara com vidas reais ali nas redes sociais. Você se compara com apenas algumas frações, recortes da vida de alguém. Mesmo que pareça o mais natural possível, não, é feito de forma intencional. Segundo estudos de uma associação americana, revelam que o Instagram é a rede social que mais prejudica a autoestima. 70% das pessoas dizem se sentir piores após usar as redes sociais. A comparação constante ativa a amígdala cerebral, aumentando a nossa insegurança e o nosso estresse. Se você acha que você está rolando o feed ali apenas de forma inocente para passar o tempo, muito pelo contrário. Você está alimentando o seu estresse e nem percebe. Você pode ter aquele prazer imediato ali e você pode até dizer, mas eu vejo tantas coisas importantes aqui, é tão bom para mim, porque depende do que você olha e busca. Não, a cada 10 mensagens boas, a cada 10 informações boas que você vê, se você vê uma que gera algo ruim em você, seu cérebro vai ativar aquele sensor de sobrevivência e ele vai focar nessa informação ruim. Então, todas aquelas informações boas que você viu é como se elas não valessem mais de nada. E outra coisa importante aqui é o excesso de informações que estamos colocando para dentro. E eu te pergunto, será que realmente nós precisamos de tanta informação assim? Será que todas essas informações elas vão nos ser úteis ou apenas vamos ficar obesos de informações e ansiosos porque parte do que recebemos, parte do que ouvimos não vão fazer diferença na nossa vida? A comparação, literalmente, ela nos rouba a paz. Ela rouba a nossa alegria e distorce a nossa identidade. Em Gálatas 6,4 nos diz assim: cada um examine a sua própria conduta e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. E aqui você pode dizer que você não se compara, que você é saudável mentalmente para poder estar nas redes sociais o tempo todo. Aí eu te sugiro dar um curso, porque realmente você é diferenciada. O teu cérebro, ele é diferenciado de todo o resto do mundo. E ainda tem aquele sucesso ilusório, aquela prisão social, que diz assim: se não estou nas redes sociais, eu não sou ninguém. Byung-Chul Han é um filósofo coreano e um grande crítico da tecnologia. Ele chama o que vivemos hoje de sociedade da transparência, ou seja, só existe o que aparece, só vale o que é mostrado. Isso mostra, de fato, a nossa ansiedade cultural. Acreditar nisso, viver isso, aumenta 3 vezes mais a nossa chance de desenvolver depressão e ansiedade. Sucesso não é o número de seguidores. Sucesso é ter sentido na vida. Se o seu sucesso está dependendo hoje da validação digital, eu sinto muito em te dizer, mas você é um escravo. Augusto Cury, psiquiatra, professor e filósofo brasileiro, ele alerta repetidamente para a intoxicação digital que vivemos hoje. Ele diz que o excesso de telas, a solidão imposta por isso, a aversão ao tédio que nós desenvolvemos de não conseguir ficar sem fazer
fazer nada, e a comparação constante do qual nos colocamos está adoecendo a nossa mente. Eu não costumo consumir as redes sociais, eu não sou uma seguidora assídua, eu não sou uma consumidora do Instagram em si, vamos falar dessa rede social, propriamente dita como uma das piores pela neurociência na questão de comparação e adoecimento da nossa saúde mental, mas eu entendo que hoje nós caminhamos em um mundo do qual exige estarmos no digital como uma vitrine do nosso trabalho. Não existe só coisas ruins. As redes sociais, elas são sim uma plataforma para o nosso trabalho, uma plataforma para o nosso crescimento e uma ferramenta incrível para que a gente possa ganhar dinheiro. Mas como terapeuta, trabalhando na área da saúde mental e estudando sobre os danos que isso causa à nossa mente, eu tenho que te falar que a nossa vida real, ela precisa ser muito mais interessante do que a nossa vida digital. A sua vida, ela é real. A digital é uma plataforma, é uma extensão, é uma vitrine do que você faz. Se você distorce essa ordem, certamente você coloca em risco a sua saúde mental, a sua sanidade, e você é uma pessoa propensa a desenvolver depressão. Não sou eu que estou falando isso, mas são estudos nessa área que eu trago aqui para você como um alerta. Eu quero te trazer um exemplo aqui para você refletir. Os stories, os princípios dos stories, o que que é? É você olhar a vida da pessoa, o que ela está fazendo naquele momento, naquele dia. Ele fica disponível por 24 horas. Você não percebe que é um tanto depressivo você está parando a sua vida para poder olhar a vida do outro? Eu acho isso muito depressivo. Eu penso assim, nossa, a minha vida é tão ruim assim que eu preciso parar ela para ficar olhando a vida do outro? Eu sei, eu também gosto de parar um tempo e olhar a vida de amigos, de colegas e até de pessoas que eu entendo ser interessante. E eu quero também saber o que essa pessoa faz. Ok, mas aqui eu vou te dar algumas dicas que a gente pode manter então essa relação mais saudável com as redes sociais. A neurociência aqui nos orienta a delimitar e definir horários. Defina horários de uso, tempo de uso, para que você proteja assim o seu cérebro. Quando sentir aquela vontade de abrir a página do Instagram para ficar rolando o feed, tente cortar esses gatilhos. Quando você pega o celular, você pensa, o que eu vou fazer com ele? Ah, eu vou olhar o feed, não. Substitua isso por bons hábitos. Troque esses gatilhos por uma boa leitura, um momento de oração, caminhe, vai pegar um cafezinho ou faça um chazinho, mas substitua esse tempo que você pega de forma despretensiosa o celular e nem percebe que está tão viciado. Tenha momentos de meditação e de concentração máxima. Isso fortalece o nosso córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo nosso autocontrole. E como eu já falei, faça da sua vida real ser mais interessante do que a vida digital. Se você pensar agora por alguns instantes que mas daí eu vou ficar depressiva, minha vida real tá muito ruim. Aí eu te encorajo a parar e dar ordem à sua vida. Faz um detox realmente das redes sociais, saia das redes sociais e ordene a sua vida, melhore a sua vida real. Porque se você reconhecendo que a sua vida real não está legal e você usando e colocando as redes sociais como uma forma de distração, isso só está piorando e te afundando ainda mais, porque está te deixando distraída, tampando os seus olhos para aquilo que realmente importa e te impedindo de fazer o que você realmente deve fazer. Esse papinho de que você precisa visualizar o luxo, o materialismo para que você possa focar naquilo, isso só funciona em dias bons. E não é todos os dias que nós estamos bem, porque saúde mental, ela não é uma pessoa que fica sorrindo o tempo todo e que está mostrando para o mundo que está sem problemas. Não. A pessoa que tem uma saúde mental saudável é aquela pessoa que ela enfrenta os desafios, porque ela é uma pessoa que conquistou uma inteligência emocional, que ela conseguiu transformar e ressignificar os momentos difíceis, é aquela pessoa que tem uma perspectiva correta, uma perspectiva boa sobre as situações adversas da vida. A sua saúde mental, ela tem que valer mais do que qualquer curtida. A sua saúde mental, ela tem que valer mais do que o próprio dinheiro. Use as redes sociais, faça delas uma plataforma para o seu trabalho. Entenda qual que é a forma saudável que você pode consumir e utilizar ela. Se você é uma pessoa introspectiva e não utiliza muitas redes sociais, não sustente um personagem que está sempre ali, porque você não é assim. Isso vai te adoecer. O verdadeiro sucesso, ele não cabe em um feed. Ele floresce na vida real, nos relacionamentos, na paz e no propósito que Deus plantou em você. E uma coisa importante aqui pra gente falar é que nem todo mundo vai ter milhões de seguidores nas redes sociais. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa é um fracasso. No vídeo anterior aqui, que eu deixo para que você possa assistir depois, eu dou alguns exemplos de pessoas que foram heróis da nossa história, que elas não tinham as redes sociais para promover o seu trabalho ou o seu talento,
ou o seu propósito, mas nós falamos delas até hoje. Inclusive usamos como exemplo. Eu agradeço a sua atenção e eu espero que o assunto tenha feito sentido para você. Eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!